E aí, artesão empreendedor, outra buenas? Eu quero que seja bem-vindo aí a mais uma edição do Café com Artesão. E se tu caiu aqui de paraquedas, aqui nesse vídeo, eu vou te contar do que ele se trata. Aqui é um quadro do canal onde eu respondo uma pergunta feita por outro artesão empreendedor que está na jornada dos 5 em 30, fazendo aquilo que gosta, que eu acredito que são as suas peças de artesanato. Agora, tu que busca aí ser um artesão empreendedor, que busca fazer 5 em 30 e tiver uma dúvida, é só me fazer uma pergunta. Rola aí pra baixo nos comentários, deixa nos comentários. E também te certifica aí de que tu é inscrito aqui no canal e que também tá com a campana, que é o sininho ativo, porque daí assim o YouTube vai te avisar, tu vai receber um aviso quando eu tiver respondido a tua pergunta. Combinado? E a pergunta de hoje foi feita pelo Wagner Silveira. É uma dúvida que eu recebo muito, inclusive numa live da semana retrasada por aí, eu recebi essa dúvida ao vivo. Uma pergunta desse mesmo tipo. O Wagner pergunta o seguinte. Ele perguntou: estou iniciando meu negócio de artesanatos. Já estou resolvendo questões burocráticas e tal, mas eu estou com muita dificuldade com clientes, pois eu sei que trabalhar com artesanatos tem muito a ver com credibilidade. E para quem está começando, vai ter que esperar, porque só vem com o tempo. E aqui é que eu não sei o que fazer, para onde eu vou. Pode me ajudar para que eu consiga captar mais clientes, mesmo sem credibilidade? Bom, antes de mais nada, antes da gente começar, eu quero te dizer uma coisa. Artesão empreendedor, tu tem que ter um objetivo em mente. Começa sempre com um objetivo em mente. Eu não tenho nada a ver com as decisões, pois as decisões são de cada um dos artesãos empreendedores. Agora os motivos, esse sim eu posso dar uma força. Pois se tu decidiu empreender e não tem um propósito, então eu sugiro que tu deixe de lado. Deixa de lado tudo isso e vai fazer outra coisa da vida. Pois empreender tem a ver com propósito. E o teu propósito tem que estar alinhado ao teu público-alvo. Porque o público-alvo são aqueles que ainda não compraram de ti. E eu vou te dizer mais. Eu aqui trato com todo tipo de cliente novo como se fosse a primeira vez que eu tô vendo ele. Até mesmo com quem eu já conheço. Quando compra pela primeira vez, eu trato como se eu não estivesse conhecendo ele, como se eu não conhecesse, como eu estaria aprendendo a conhecê-lo. E mesmo tendo credibilidade hoje no mercado, ainda assim, aquele determinado cliente da primeira compra, da primeira vez, eu faço dessa maneira, eu atendo ele dessa maneira. E com isso tudo eu posso te dizer que credibilidade não se tem. Credibilidade não se tem. Credibilidade se conquista. Só que essa credibilidade que se conquista é para com o cliente. Frente ao mercado é outro tipo de credibilidade, porque credibilidade frente ao mercado se constrói. Essa credibilidade que da pergunta, acredito eu que seja diferente ao mercado. Credibilidade e mercado, aqui todo mundo praticamente, quando começou, não tinha credibilidade nenhuma. Precisou construir a sua credibilidade do zero. E isso é normal e tá tudo bem. Eu mesmo, quando eu comecei a empreender, eu não tinha credibilidade nenhuma. E ainda tinha mais descrédito do que crédito, porque eu era um rapaz muito novinho, oferecendo meus produtos para um público já de maior idade, de mais idade, entre outros artesãos que aqui na minha região são gigantes, muito famosos e muito reconhecidos pelas suas peças e muito respeitados até pela sua idade. Então foi preciso eu construir uma credibilidade quando eu era jovem. Quando eu quebrei, foi da mesma maneira, porque eu tive muito cliente que eu deixei, na mão. E aí até eu reconstruí essa credibilidade porque eu simplesmente não tinha mais condições de manter o meu ateliê, as operações do meu ateliê funcionando. E eu tive que reconstruir a minha credibilidade dessa vez do negativo, o que foi pior ainda. Credibilidade não é um jogo que tu tem ou não tem, é mais um jogo de construir. Quando tu constrói uma credibilidade com uma boa base, com uma base sólida, vai ser difícil tu cair do topo depois que tu atinge. E cá pra nós, é algo que precisa de muita manutenção e que tem que estar sempre dentro do nosso planejamento. Agora que tu realmente entendeu o que é credibilidade de mercado e o que quer dizer isso, eu quero te falar de uma forma simples que tu pode estar construindo ela aí. Tu precisa implementar aí essas 3 coisas no teu negócio de artesanato, no teu ateliê. Tu precisa buscar ter uma postura de gestor. Tu precisa ter uma postura de gestão. Tu precisa buscar uma postura de empreendedor. Para que tu me entenda, vamos criar aqui 2 cenários. Mas eu preciso que tu preste muito bem atenção nessas 2 hipóteses. A primeira, então, digamos que o Zezinho tá rodando pela cidade e que de repente ele percebe que o farol vai fechar e o farol tá trocando pro amarelo. Só que ele vem lá na outra esquina do semáforo e melhor ainda, sinaleira, como a gente aqui no sul chama a sinaleira que tá na esquina, a gente chama de sinaleiro, semáforo de sinaleira.
Aí o Zezinho resolve acelerar um bocado. Afinal, ele tá ali uns 17 km por hora e a via permite ele botar ali, bater uns 30 km por hora mais ou menos. Então, tu sabe, né? Se ele der uma aceleradinha, não vai haver problema nenhum. Logo, o Zezinho dá essa aceleradinha, ele acelera. Sem se dar conta, ele acelera a ponto de chegar a 40, 45 km por hora. Quando chega bem pertinho do semáforo, quando ele chega bem pertinho da sinaleira, de repente o sinal que estava amarelo fecha. Mas como tu vê, o Zezinho já está embaixo do semáforo e nem percebe, assim, ó, quando ele se dá conta, ele não tem como mais diminuir a velocidade. Nem ao menos, quiçá, conseguir parar o carro. Só que sem ele perceber, dobrando a esquina vinha uma viatura. Aí o Zezinho avista essa viatura. E a pessoa que está dentro dela, ele enxerga, ele visualiza aquele policial. E ele sai, o policial sai atrás do Zezinho e liga a sirene, dá um sinal até de luz, inclusive. Tu percebe que o Zezinho entrou numa enrascada e das grandes por uma besteira que ele fez? Essa altura ele inclusive até já deve ter pegado a placa. Tu sabe aí então que o Zezinho tem que parar, né? Se ele não parar pode até ser pior, porque assim ó, ele pode até, quem sabe, responder por fuga e tal. Imagina, nessa altura aqui tu já deve estar entrando em desespero, porque tu te dá conta que além de passar o sinal vermelho, ele ainda estava acima do limite de segurança. Isso enquadra ele até como direção perigosa. E sabendo disso, obviamente, aquela viatura da polícia vai atrás do nosso amigo Zezinho. E aí, o que tu acha que ele fez? Exatamente, o Zezinho parou o carro. E já assim, ó, desacorçoado, sem esperança nenhuma, ele ainda pensa, me ferrei. Logo, a viatura também para e o Zezinho já suando gelado, apavorado, pensando assim, bah, me lasquei. O Zezinho olha pelo espelho retrovisor e vê que dentro do carro da polícia, desce de dentro do carro da polícia, ele vê uma pessoa usando branco e com um estetoscópio no pescoço. Essa mesma pessoa chega perto do Zezinho e se identifica como médico. E ele diz pro nosso amigo que tem que ir no consultório de oftalmologia para poder fazer um exame de visão. Pois talvez ele possa não ter visto o sinal, o farol fechado. E aí, me diz aí agora, o que isso tem a ver? Pois é, se tu entrou de fato na história, tu deve ter pensado mesmo de fato que o Zezinho se lascou. Mas eu te falei tudo isso, eu te contei essa história para que fica fácil de eu te explicar que a forma como enxergamos as pessoas, as enxergamos exatamente como elas se comportam. E agora que tu tá entendendo isso, tu te comporta como um artesão empreendedor, como um verdadeiro empreendedor? Me responde agora aí. Me responde mentalmente. Pois assim é que as pessoas vão te enxergar. Dependendo da forma como tu te comporta, é exatamente da maneira como tu te comporta que os teus clientes vão te enxergar. As pessoas enxergam exatamente assim. A grande maioria das pessoas enxergam tu como tu te comporta. E isso diz muito sobre o quê? Sobre a tua credibilidade. Pegou aqui o macete? Então, tu precisa estar de acordo com o teu objetivo. Naquele momento ali, o objetivo era ter um policial, só que desceu um médico. Olha como é. Muda toda a perspectiva, muda toda a percepção. Da mesma maneira, tu precisa estar de acordo com o teu objetivo. Se o teu objetivo é ter um negócio de artesanato, seja então um artesão empreendedor e haja como um artesão de negócio. Agora, se tu já faz isso e ainda assim quer construir mais credibilidade ainda, tu precisa estar atento ao teu atendimento. Como anda o teu atendimento? Tá fazendo certinho como tem que ser? Tu tá fazendo as perguntas certas para descobrir as reais necessidades dos teus clientes? Eu te pergunto, tu tá buscando todas as alternativas possíveis de resolver os problemas dos teus clientes? Então, o atendimento envolve tudo isso aqui. O atendimento ao cliente não se resume apenas em falar com ele, mas tu também tem que entender em qual situação tu fala com ele ou com eles, em qual ambiente. Por exemplo, a gente tem 7 tipos de atendimentos que tu pode explorar aí como artesão empreendedor e te tornar um expert no trato com os clientes. Um dos tipos de atendimento é o atendimento no próprio ponto de venda. Geralmente esse atendimento aqui ocorre quando a pessoa chega na tua loja buscando o teu produto ou serviço que ela precisa. É bem tradicional, já que existe isso aí no mundo inteiro e ainda existe desde que o mundo e é usado até hoje. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que tu atende o teu cliente diretamente lá no teu ateliê, no teu negócio de artesanato. Depois nós temos aí a visita ao cliente. A visita pessoal é outro tipo de atendimento. E é um atendimento tradicional. Chega a ser até mais considerado um pouco mais nobre, pois é uma forma de atendimento mais íntima com o cliente. Costuma muito ser usado em B2B, de empresa para empresa. Para te ter mais clareza mental, eu posso usar como exemplo aqui, que seria quando tu produz aí um lote de peças de artesanato e vai lá e visita um outro negócio, um outro empresário, um outro lojista, fazendo com que tu faça um negócio B2B, ou seja, de negócio para negócio, business to business, da tua empresa de artesanato para outra empresa. Depois nós temos o atendimento online por meio de chats,
de mensagens, até mesmo tu pode fazer alguns vídeos, alguma coisa do tipo na internet. O atendimento online se popularizou bastante nos últimos anos devido a grandes fatores que a gente teve aí no mundo. E é uma forma mais fácil de tu atender o cliente. Aqui uma das modalidades, essa modalidade online, ela tá entre, digamos que é uma dos atendimentos mais frios, porque é um pouco automatizado, por se dar através dos e-commerces, do marketplace. Para que tu saiba a diferença entre e-commerce e marketplace, o e-commerce é como se tu tivesse o teu próprio site de venda das tuas peças de artesanato. E o marketplace é basicamente um mercado, market é mercado. Como o exemplo do Mercado Livre, Amazon, AliExpress, até mesmo o Elo7, que é voltado mais, é focado em artesanato. O outro meio online são as mídias sociais. Aqui é o digital também um pouco mais humanizado, pois é uma tendência já consolidada, principalmente Facebook, Instagram, WhatsApp. Nesse tipo de atendimento, o cliente, além de fato, ele consegue interagir contigo, ainda existe um fator de ser público o atendimento. Ou seja, se tu atender um cliente através de uma postagem, todo mundo vai poder acompanhar aquela conversa. Basicamente, aqui tu faz uso da rede social, das redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, para atender os potenciais clientes que vão vir a ti através das postagens dos teus produtos ou serviços artesanais. Também temos outra maneira um pouco mais séria, aqui um dos exemplos de atendimento ao cliente por e-mail. Nesse caso, tu pode trocar uma mensagem mais formal com o teu cliente. A vantagem dele é que todas as interações que tu teve ficam guardadas por tempo indeterminado. E aí tu não vai precisar reentrevistar um cliente novamente, por exemplo. Agora aqui fica uma coisa que eu vou te pedir assim, ó, toma cuidado com esse tipo de abordagem, pois tudo que tu falar pode ser usado contra ti no e-mail. Depois nós temos o autoatendimento. Por último, o autoatendimento. A gente não pode deixar de citar, porque ele se encaixa aqui também. Ele usa a tecnologia para poder permitir que o cliente consiga resolver os problemas dele por conta própria, ao interagir ali com um chatbot, por exemplo, através de uma inteligência artificial. Se tu pensa que isso está longe de ti, fica sabendo que já tem empreendedor artesão usando isso para se diferenciar dentro do mercado de trabalho. Sem falar que tem artesão que já usa a inteligência artificial para criar os textos das imagens para ficar mais fácil a venda para o cliente. Olha que loucura isso. Criando copies através do ChatGPT. Tu pode te dedicar aqui em 1 ou 2 no primeiro momento, mas com o passar do tempo, com o teu crescimento, tu vai precisar focar no atendimento do cliente. E aqui pode ser um dos teus diferenciais de mercado, frente aos teus concorrentes. E fazer assim com que tu construa cada vez mais credibilidade. Afinal de contas, o digital é democrático para todos. Depois que tu te portar como empreendedor e entender a dinâmica do atendimento ao cliente, tu precisa ter uma gestão de processo eficiente. Calma aí, eu vou te explicar o que é uma gestão de processo eficiente. Eu já falei em outros conteúdos, quer tu acredite ou não, melhor ainda, quer tu queira ou não, os processos existem e eles estão dentro do teu negócio de artesanato. Mesmo que tu diga que não, ou pense, não existe, isso não existe, ainda assim tem processos. Pois se eu te disser que não tem processos, tu vai estar apenas ignorando eles. E de quebra ainda vai estar com eles ineficiente. Para ficar claro, eu vou citar um exemplo. Independente do nicho de artesanato, qual for, qual seja, qualquer um já passou por isso. Acho que só não passou quem nunca empreendeu. Ou quem faz tudo que eu ensinei aqui certinho, que é atrasar uma encomenda de cliente. Quem já não acabou atrasando a encomenda de cliente, que atire a primeira peça. Olha só, é bem simples de entender o que eu vou te explicar aqui. Talvez o processo produtivo não esteja bem desenhado, para que funcione com eficiência. Pois esse é um dos processos do setor de produção, da área que é responsável por produzir as peças. Se tu não enxerga assim, tu precisa desenvolver urgente essa visão de empresário, pois assim tu vai ter o real controle dos processos que tem dentro do teu negócio de artesanatos. Olha só, se o teu negócio de artesanato está funcionando como tem que funcionar, com certeza tu vai estar passando credibilidade ainda maior para o teu mercado. Consequentemente, para os teus clientes também. Agora eu vou te convidar para que tu faça parte lá do meu canal do Telegram. O canal se chama Guasqueiro Raiz. Nele eu passo dicas, sacadas, insights de empreendedorismo através do artesanato. Diariamente eu posto os meus insights lá para que tu possa fazer parte, para que tu possa te juntar ao grupo. Clica no primeiro link da descrição e do primeiro comentário. Eu posso te mandar real? Eu também não tinha nenhuma credibilidade no começo. Isso é a verdade. E cá para nós, credibilidade não é barreira de entrada. Não foi para mim, não foi para outros empresários de outros segmentos, não é para outros artesãos. Credibilidade não bate ninguém de entrar no mercado.
Credibilidade no 1 a 1, no X1, ou seja, do teu negócio para o teu cliente, se conquista. Credibilidade no mercado de atuação, no nicho de artesanatos, se constrói ao longo do tempo. Então não deixa isso te barrar. Se caso tu já está fazendo tudo isso aqui que eu te falei e ainda assim tá nesse ponto, não consegue gerar credibilidade, bateu nesse platô, por que tu não investe em um curso, num treinamento de vendas? Com certeza, vendas vai ser uma base sólida para te construir credibilidade também, uma base forte e sólida para o teu negócio. Olha só, me diz uma coisa, se tu pudesse tomar um café comigo agora, qual seria a tua pergunta? Deixa aí nos comentários. Também te inscreve aqui no canal, aciona a campana que é o sininho, para que assim o YouTube te avise quando eu vier aqui responder a tua pergunta. Combinado? Agora eu quero te pedir aqui a tua ajuda. Sabe como? Compartilhando esse conteúdo com quem tu conhece, porque assim essa mensagem pode ajudar ainda mais pessoas. Grato por acompanhar mais esse vídeo aqui. Eu espero que a dúvida do Wagner possa ter te ajudado. E agora eu vou deixar mais esse conteúdo aqui para que tu possa te aprofundar ainda mais e entender toda a dinâmica do teu negócio de artesanatos. E assim tu possa encontrar o caminho que leva aos 5 em 30. Um grande abraço para ti. Até o próximo Café com Artesão. E toca aí, ó. Tamo junto, até o último suspiro.